Olá, vocês que nos assistem, me chamo André Machado do Nascimento, acadêmico do curso de Direito do 5º ano, e junto com Robson Tavares, também acadêmico do 5º ano de Direito, estaremos apresentando um trabalho acadêmico referente ao trabalho de Berlim. As relações diplomáticas da Conferência de Berlim decorreram entre 15 de novembro de 1884 a 26 de fevereiro de 1885. Participaram nesta conferência 14 países, entre os quais Portugal, incluindo alguns estados que não dispunham de colônias, como foi o caso dos países escandinavos e dos Estados Unidos. O objetivo do tratado era a divisão do continente africano pelos europeus. Nesse movimento ficou conhecido como neocolonialismo. Os pontos principais que constituíram a agenda da conferência foi a definição das regras uniformes nas relações internacionais relativas às ocupações que poderão realizar-se no futuro nas costas do continente africano, levar desenvolvimento econômico às nações africanas e abolir o tráfico de escravos. Esta conferência foi uma das mais importantes realizadas na segunda metade do século XIX, visando, entre outras questões, regular o direito internacional colonial. A questão mais importante para Portugal foi o conteúdo do capítulo 6 do Ato Geral de Berlim, com a declaração relativa às condições essenciais a preencher para que as novas ocupações na costa do continente africano sejam consideradas efetivas, assim como é forçado a reconhecer o princípio da livre navegação dos rios internacionais. Portugal conseguiu assegurar dois resultados da conferência. Primeiro, impediu o estabelecimento da Associação Internacional Africana na margem direita de Zaire. Segundo, a não inclusão do ato geral da Conferência Inglesa à internacionalização de Zambésia. Em 14 de fevereiro de 1885, Portugal, por influência britânica, assina uma convenção para regular as relações com a Associação Internacional do Congo, onde reconhece a delimitação das fronteiras encontradas pelos seus pares europeus. Em 23 de fevereiro, este território viria a constituir o Estado independente do Congo, recebendo como soberano Leopoldo II da Bélgica. Em 26 de fevereiro de 1885, Portugal assina o Ato Geral da Conferência de Berlim. No século XIX, o continente africano passou a ser encarado como uma região desejável de ocupação. Concorreu para esse fato a curiosidade científica, a procura de crescentes produtos tropicais, a necessidade de matérias-primas e o potencial de novos mercados que a Revolução Industrial exigia. O comércio internacional e intercontinental sofreu um incremento notável com a navegação a vapor. Com o aparecimento dos Estados Unidos a partir de 1865 e da Alemanha depois de 1870, que vieram por fim a causa hegemônica britânica. Todo esse fato trouxe uma pressão concorrencial muito forte sobre os produtos portugueses, que sofriam a falta de competitividade. A devastação havia na primeira metade do século XX contribuiu para que Portugal falhasse com a primeira Revolução Industrial. Antes da Conferência de Berlim, a presença portuguesa nas colônias limitava-se à administração e à ocupação das áreas estratégicas ao longo da costa, prevalecendo o desconhecimento de todo o hinterland. A diretiva do Marquês de Sá de Bandeira, de 1836, deparou-se com a falta de recursos para ocupar o interior, com destaque para a ocupação e desenvolvimento da Bacia do Congo. Os territórios ultramarinos portugueses só passaram a ter alguma importância para as exportações a partir de 1880, com o crescimento de mercados em Angola e Moçambique, que absorvem todos os produtos que não conseguem se colocar em outros destinos. A partir do meados do século XIX, as questões pela luta contra a escravatura, tendência europeia para o alargamento de sua influência na África, contagiou a própria opinião pública, começando a surgir as sociedades de geografia, que, no caso português, foi fundada em 11 de novembro de 1875. As viagens de exploração sucederam-se em toda esta atividade e veio a culminar com o plano político da realização da Conferência de Berlim. A participação na Conferência de Berlim de potências que não dispunham de colônias veio dar outra dimensão à questão.
a potência colonial passaram a obrigar-se a normas também elaboradas e votadas por estados que não estavam envolvidos na colonização ou administração direta de territórios, mas que dispunham a usufruir dos benefícios provenientes da colônia sem ter de suportar os respectivos custos. A Conferência de Berlim viria a institucionalizar o peso específico e a capacidade de penetração das grandes potências europeias, inviabilizando definitivamente a tese dos direitos históricos de posse e ocupação e fazendo aprovar o seu ato geral nos artigos 34 e 35, o conceito de ocupação efetiva para as costas dos continentes africanos. A partir da África, impõe a Portugal a definição das fronteiras dos seus territórios com a das novas potências. Tal acontece logo em 1886, através de duas convenções, uma luso-francesa e outra luso-alemã. Tratado de limites, estas convenções não manifestam intenções de aproximação política diplomática. Não exclui, porém, no caso alemão, esta hipótese. Encabeçar a conferência Inglaterra, Alemanha, Itália, França e Portugal. Bom, e para finalizar, eu queria fazer um breve comentário sobre o assunto. O que acontece? O Tratado de Berlim, conferência, então é conhecido por alguns termos bem semelhantes, mas todos são a mesma coisa. A justificativa que eles tinham era para quê? Vamos dividir a África para acabar com a escravidão, né? Vamos levar o cristianismo para o continente africano, porque afinal o continente africano não tinha uma religião definida, né? E o fator principal dessa conferência era o desenvolvimento econômico. A desculpa é, vamos levar o desenvolvimento econômico para as pessoas da África, vamos desenvolver a economia, né? Para todas essas pessoas que precisam. Mas não era bem isso, isso tudo era uma capa. Para quê? Para poder dividir o continente africano para os europeus, né? Os europeus iriam explorar o continente africano e simplesmente, depois disso, que não tivesse mais nada, iam só ficar com a terra. Tanto que com a história, com o tempo, isso foi se tornando mais evidente, né? Que eles não queriam o benefício em si do continente africano, e sim a exploração dos recursos naturais. Vinha acontecendo a segunda revolução industrial. E o que acontece? Então, os países estavam se recuperando, precisavam de mais recursos naturais, enfim. Então, eles precisavam expandir o seu território para poder, com isso, conquistar mais riquezas. Bom, pessoal, a gente fez uma breve explanação sobre o que foi o Tratado de Berlim Preciso. Eu espero ter agradado e ter chego ao mínimo possível de clareza do assunto. Então é isso. Acho que o meu amigo aqui tem algo a dizer também. Bom, então, esse tratado foi importante para os países europeus, né? Que foram criadas por esses países, né? Essas fronteiras, elas também não foram fronteiras fixas, foram fronteiras fictícias, né? E que causou bastante confusão. Muitas tribos entraram em conflitos, muitas famílias foram separadas, então não foi assim 100% bom. Teve o desenvolvimento econômico, sim, mas não foi 100% bom por causa dessa questão da separação, dos conflitos, né? Mas enfim, eu gostaria de agradecer aqui a atenção. Obrigado e até a próxima. Obrigado pela atenção de vocês.